Eu comecei a namorar quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. A gente namorou por muito tempo e eu só fui descobrir que ele me traía quando já era tarde demais. No início começou a aparecer umas feridas, uns machucados lá embaixo. Mas eles não doía, não coçava, não ardia, não fazia diferença nenhuma. E aí eu nem falei pra minha família, não falei pro meu namorado, eu bem deixei pra lá, porque eu achava que era coisa boba mesmo. Aí passou um tempo, as feridas sumiram. E aí foi aí que eu tive certeza na época que não era nada demais. Depois que aquelas feridas sumiram, passaram acho que uns 4 meses. E aí eu comecei a me sentir muito mal mesmo. Eu comecei a me sentir quente, febre, né? Comecei a sentir febre, minha cabeça ardia, essa parte aqui da minha mão ficou cheia de mancha vermelha, minha pele cheia de mancha vermelha, os meus pés cheios de mancha vermelha, e eu não sabia o que fazer, foi desesperador. Não, eu não cheguei a procurar ajuda porque eu já tinha sentido isso antes, eu já tinha sentido meu corpo quente, esse mal-estar, eu achava que era só, sei lá, uma alergia, porque na minha casa é cheia de bicho, cheia de percevejo, de mosquito, dessas coisas aí que traz doença, e eu achava que era só mais uma alergia daquelas que eu tinha. E aí sumiu, né? Depois de um tempo sumiu e eu não precisei pedir ajuda nem nada. Eu continuei achando que era só uma alergia. Só que aí, depois de um tempo, eu e meu namorado, a gente acabou brigando. E aí, mesmo que eu já não tivesse mais com febre, nem com essas manchas vermelhas na palma da mão, no pé, essas coisas, eu voltei a ficar bem triste, porque eu estava feliz antes, mas depois eu fiquei triste porque eu e ele, a gente terminou. E aí foi logo depois que a gente terminou que eu descobri que eu tava grávida. 20 anos depois de eu ter dado à luz, eu comecei a perceber que a minha visão estava começando a ficar meio ruim, que meus olhos não estavam funcionando direito, não estava enxergando as coisas direito, tava tudo meio turvo, tudo meio embaçado, meio esquisito. E aí eu tava pra ir no médico depois do serviço, se desse tempo, mas tava deixando um pouco pra lá, porque eu trabalhava muito. E aí teve um dia que eu tava no serviço, tava um dia bem conturbado no serviço, na maioria das vezes eram dias bastante conturbados, cheio de clientes, cheio de coisa para fazer. E eu trabalhava no salão, né, eu era manicure. E aí teve um dia, né, foi nesse dia específico que eu tava lá atendendo com manicure, fazendo a unha da cliente. E aí eu não lembro direito, eu só sei que eu fui pro pronto-socorro. E aí o médico foi lá me ver e falou que eu tive uma convulsão. A gente fez muitos exames, assim, inúmeros exames. Não tenho nem a certeza, assim, o número de exames certo que a gente fez, mas a gente fez muitos. E aí deu que eu tava com sífilis avançada. Com a doença sífilis. E aí eu não sabia o que era direito, o doutor teve que me explicar e eu fiquei bem desesperada. E aí depois que ele me explicou, e aí eu perguntei pra ele, mas o doutor, o que isso tem a ver com a minha visão? Qual o problema da minha visão? Por que eu não tô enxergando direito? E aí ele foi lá e me explicou que a sífilis, né, que é essa bactéria aí, já tinha atacado minha visão. Quando eu cheguei no pronto-socorro, que o doutor me explicou tudo,
eu ainda não estava cega, eu estava começando a perder a visão já. E aí os médicos tentaram de tudo, assim, para poder não deixar que eu perdesse a visão, mas já era tarde demais, a sífilis já estava muito avançada. E aí eu comecei a perder, né, já estava perdendo a visão. Quando eu vi, eu já não estava enxergando nada com o olho direito e depois o esquerdo que se foi. E aí hoje em dia eu não enxergo nada, nada mesmo. Perdi completamente a visão. A sífilis tirou a minha visão e por muito pouco não tirou a minha vida. Não cheguei a fazer pré-natal, não. Me arrependo de não ter feito pré-natal, porque a minha filha, né, a Keila, ela nasceu bem doentinha, né? Ela também nasceu com sífilis, só que chama-se, se não me engano, sífilis congênita, né, que o doutor me explicou. E ela nasceu com algumas consequências, né, da mãe estar doente. Ela nasceu com os dentinhos tudo cheio de probleminha, assim. Nasceu prematura, nasceu magrinha, nasceu com um fígado maiorzinho, se eu não me engano. Nasceu com alguns probleminha e agora ela já é grande, né? Ela tem bastante dificuldade, assim, de entender as coisas, de aprender as coisas. É uma menina, assim, que a gente precisa ter bastante paciência, sabe? Bastante cuidado com ela, porque realmente foi erro meu dela ter nascido assim. Mas é bem triste mesmo. A sífilis é uma infecção sexualmente transmitida, ou seja, é uma infecção que é transmitida durante o ato sexual com alguém contaminado. Por isso, o uso de preservativos durante essas relações são a melhor maneira de se prevenir contra a infecção. A sífilis pode ser dividida em duas manifestações, a sífilis congênita e a sífilis adquirida. A sífilis congênita é transmitida de uma mãe para seu bebê durante a gestação. Ela tem manifestações e sintomas diferentes da adquirida. E aqui nós vamos abordar principalmente a sífilis adquirida. A doença tem 3 fases e ela evolui muitas vezes de maneira silenciosa. A primeira fase corresponde à sífilis primária, que ocorre logo após do paciente ter sido infectado pela doença. A sífilis primária, ela ocorre de 10 a 90 dias após o contágio. Normalmente aparece uma ferida, né, única no local de penetração da bactéria, e essa ferida pode estar localizada no pênis, pode estar localizada na vagina, no colo uterino, na boca e em outros locais da pele. A segunda fase, a sífilis secundária, ocorre de 6 semanas a 6 meses após a primária. Nesta fase, ocorre a disseminação da infecção, ou seja, ela se espalha para outras partes do corpo. Podem surgir manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias, tendo assim o poder de infecção. Pode ocorrer também febre, mal-estar, dor de cabeça e caroços pelo corpo. As manchas desaparecem após algumas semanas. E com isso, alguns pacientes acreditam novamente estarem curados ou, de novo, não dão importância à doença. Após a segunda fase da sífilis, nós temos a fase latente, na qual todos os sinais e sintomas da doença desaparecem. Então ocorre novamente um equívoco, onde o indivíduo acredita que não está mais infectado, o que é bastante perigoso, porque essa fase latente, essa sífilis latente, pode durar até 40 anos. Então 40 anos no qual ele não apresenta nenhum sinais e sintomas, acreditando assim que está livre daquela doença, o que não está. Então, a partir da sífilis latente, pode ter o desenvolvimento para a sífilis terciário, caso não tenha nenhum tratamento, que normalmente é o costume, visto que o paciente acredita que não está mais infectado. Depois dessa fase latente, chega a pior e última fase, a sífilis terciária. Na terciária, pode ocorrer lesões na pele, nos ossos, no cérebro e no coração. As lesões da terciária são geralmente muito graves e muitas delas podem levar à morte.
Agora que nós sabemos um pouco melhor sobre a doença, vamos falar sobre diagnóstico e tratamento. Nos serviços de saúde do SUS, há disponível gratuitamente o teste rápido, um método fácil, prático e ligeiro que tem um resultado no máximo em 30 minutos. O infectado é essencial para o combate à sífilis, então se você perceber alguns dos sinais ou sintomas, não deixe de procurar a unidade básica da sua região e fazer o teste. O tratamento também é indolor e muito simples. E o quanto antes você se tratar, melhor será para você e para quem você ama.